Então, eu vou falar para vocês hoje a respeito da radiologia torácica, a primeira parte, e da radiologia cardíaca, na segunda parte. Certinho? Essa aula tem aproximadamente 2 horas, as duas. Tá? É bem tranquilo e eu vou de forma gradual, lentamente, para vocês irem aprendendo todos os padrões aqui do tórax. Certinho, gente? Ó, o livro, uma bibliografia muito boa que eu tenho, é esse livro, o Learning Radiology. Tá? Essa versão eu tenho ele em PDF e eu disponibilizei ele para vocês no Google Drive. Tá? Eu passei ontem para o Bruno, tanto o site quanto a senha do Google Drive, vocês podem baixar esse livro. Então, toda a bibliografia, os exemplos, eu peguei desse livro, ele está em inglês, mas é um inglês científico, bem fácil, certo? E essa bibliografia, inclusive, é utilizada pelos residentes da radiologia. Tá? Então, um livro excelente, tem toda a parte de radiologia torácica, pega a parte músculo-esquelético, neuro, uma introdução abdômen, vale muito a pena, tá? Eu disponibilizei para vocês. Esse endereço aqui em cima é um site na internet, tá? Onde também toda a radiologia, muito focada na parte básica também, e essa parte, o Chest X-Ray, tá? Mostra uma interpretação básica da parte torácica. Certinho? Então, vamos começar da análise mesmo, os padrões na radiografia de tórax. Então, moçada, tórax, ele pode ser estudado na radiografia, na radiologia, na medicina de forma geral, por métodos muito simples, desde a radiografia, até métodos complexos, caros, disponíveis em poucos locais, como a cintilografia pulmonar. De forma geral, ainda hoje, o método mais utilizado para se estudar o tórax é a radiografia. Tá? E por que disso? É um método barato, acessível, igual um eletrocardiograma é para o cardiologista, o hemograma é para o médico, para o clínico de forma geral, a radiografia, a gente tem que conseguir interpretar, não é só o radiologista. O médico, de forma geral, tem que ser capaz de interpretar uma radiografia, tá, de tórax. Então, é o método mais básico que nós temos na radiologia torácica e todo mundo tem que saber interpretar, não só o especialista na área. Então, o nosso enfoque maior aqui vai ser nos padrões radiográficos. Nós temos a ultrassonografia, que pode ser usada para se estudar derrames, a tomografia como o método mais anatômico para estudo do tórax, a ressonância com algumas particularidades e a cintilografia pulmonar para o estudo metabólico, principalmente lesões tumorais. Então, a radiografia de tórax é o método mais utilizado, baixo custo, amplamente disponível e todo mundo tem que estar habilitado a interpretar uma radiografia de tórax. Utiliza radiação ionizante. No entanto, essa radiação ionizante é uma radiação baixa comparada com outros métodos. Então, quando a gente pega um raio-x de tórax e compara ele, por exemplo, com uma tomografia computadorizada de abdômen, com um cateterismo cardíaco, com uma colangiografia intraoperatória, a radiografia de tórax é uma dose muito baixa de radiação. Tá? Para vocês terem ideia, a radiação de uma radiografia de tórax, nós podemos fazer por ano cerca de 30 raios-x de tórax, que não chegamos ainda no limite mínimo de 1 milisievert, que é a dosagem internacional para as pessoas expostas, né, a ambiente insalubre. Então, até 30 radiografias de tórax ano, o trabalhador pode realizar sem ultrapassar o limite considerado saudável pela OMS. Então, é uma radiação ionizante, porém muito baixa. Vocês não precisam ficar preocupados se eu tiver que repetir um raio-x de tórax, meu paciente tiver que fazer um raio-x de tórax hoje, amanhã outro, na outra semana outro. É habitual em hospitais a realização diária de radiografias de tórax, seja em CTI, seja no pronto-socorro, e mesmo assim a radiação fica muito abaixo de outros exames. Tá? Só para complementar, o exame que mais tem radiação é o cateterismo cardíaco, tá bom? Aproximadamente a dose de 300 radiografias de tórax, é muita radiação. Existe uma ampola, né, a física do raio-x,
existe uma ampola onde passa-se uma corrente elétrica, então existe o aquecimento de um filamento, geralmente um filamento de tungstênio, então existe a formação de um campo elétrico e a migração de elétrons, né, de um campo negativo para um campo positivo. Esses elétrons se chocam em um anteparo rígido e existe a liberação de energia na forma de raio-x. O raio-x ele vai permitir, na hora que ele atravessa o corpo, ele permite que eu distinga 4 densidades básicas, ou densidades naturais. Densidade de ar, gordura, densidade de partes moles e a densidade cálcica. Então, o raio-x ele me permite distinguir com facilidade 4 tipos de densidades. Existe ainda uma quinta densidade, que é a densidade de metal. Não é uma densidade natural, mas eu consigo distinguir ela se estiver, por exemplo, um paciente tem um projétil metálico, quando a radiografia oral tem prótese na boca, então eu consigo distinguir o metal destas outras aqui. Tá? Então, o raio-x permite que eu distinga 4 densidades naturais e uma densidade metálica, que seria uma densidade artificial ou não natural. Então, não sei, acho que todo mundo aqui deve ter feito raio-x, né, uma vez na vida. Essa aqui é uma sala de raio-x, é uma sala chumbada, protegida, para que não haja escape de raio-x. Tá? O paciente ele fica ou deitado, ou ele fica em pé, aqui no anteparo. A ampola de raio-x ela mira no paciente e o raio sai de forma divergente. Então, quando é feito o raio-x, por que o técnico ele fica atrás de uma proteção, geralmente de chumbo? Porque os raios eles saem divergente dessa fonte. Então, eles vão em várias direções. A maior parte dos raios vão de forma reta, mas existem raios que saem nas laterais. Então, o técnico fica protegido para que a dose a que ele é submetido seja a menor possível. E todo mundo que lida com radiação tem que usar um aparelhinho especial que é o dosímetro. Todo fim de mês esse dosímetro ele é avaliado para ver se a exposição daquele profissional não está excedendo, né, os limites preconizados internacionalmente. Se estiver excedendo, esse profissional é afastado, é feita uma série de exames para ver se aquele excesso não foi deletério para esse paciente. Na residência, a gente usa também, no dia a dia a gente usa esse dosímetro, tá bom? Para vocês terem ideia, eu fiz radiologia, eu terminei radiologia em 2009. Sempre usei o dosímetro, nunca houve uma dose excessiva. Então, hoje, a segurança do trabalho é muito enfática, fica muito em cima para que haja uma proteção toda aos trabalhadores. Então, aqui no aparelho de raio-x, existe uma série de parâmetros técnicos que a gente pode regular. O KVP, né, que seria a diferença de potencial entre os eletrodos, né, entre os polos elétricos. O MAS, que é a corrente que passa nesse filamento, e o tempo de exposição que o paciente é submetido. Vocês não precisam saber nada disso, é só informação. Esses parâmetros técnicos permitem que eu regule a qualidade do raio-x. Então, aqui o nosso raio-x, só chegar para o canto aqui. Isso. Então, o nosso raio-x de tórax. Internacionalmente, o raio-x de tórax ele foi idealizado para um paciente em pé. Essa foi a primeira incidência a ser pensada para o raio-x de tórax. A ampola fica a aproximadamente 1,5 m do paciente. Ela emite os raios que entram da parte posterior para a parte anterior. Por isso que vocês veem no pedido de raio-x de tórax PA. O que é o PA? Póstero anterior. O raio ele entra de posterior para anterior. O paciente ele fica posicionado com as escápulas abduzidas, né, ou os braços abertos, né, a escápula tem que ficar lateralizada para que eu tenha o campo pulmonar o mais limpo possível. Vamos ver, ninguém chamou aqui não, né? Não. Para que eu tenha os campos pulmonares o mais limpo possível, tá? Para que eu não tenha interferência aqui da escápula. Por isso que o paciente fica com as escápulas abduzidas, né, ou as escápulas lateralizadas. Então, o paciente fica em PA, póstero anterior, ele inspira profundamente para que o tórax fique o mais vertical possível. O exame ele é em segundos, ele é realizado, o raio atravessa o paciente em segundos. Tá? Não sei se alguém aqui já fez, o técnico geralmente pede, enche o peito e segura, dispara o aparelho, acabou. Tá? Por isso que todo mundo pode fazer um raio-x, não tem dificuldade técnica em se realizar o raio-x.
Se vocês pegarem um filme de raio-x, vocês vão ver que existe sempre uma identificação, o que é lado direito e o lado esquerdo. Quando a gente lida com imagem, é como se o nosso paciente é a nossa imagem. O paciente ele está de frente para mim. Então, vejam aqui o raio-x. Tá? Ele está de frente para mim. Essa identificação, internacionalmente, ela foi, no início, sempre o lado direito era identificado. Então, se vocês pegarem e forem trabalhar em algum postinho, algum pronto-socorro, muitas vezes não é escrito o que é lado direito ou lado esquerdo, mas é colocado um identificador metálico, seja uma moeda, um clips, tá? Muitas vezes um alfinete, alguma coisa é escrito em uma das bordas do filme e aquilo é o lado direito. Hoje em dia é possível que se escreva, então muitas vezes o técnico ele escreve esquerda, direita. Tá? Antigamente revelava-se junto geralmente uma moeda, onde era o lado direito. No hospital escola, no início da residência, o nome do paciente era escrito aqui à direita. Então, qual que é a forma correta de se posicionar um filme? Se vocês forem fazer uma prova, o examinador te dá um filme na mão de raio-x. É como se você estivesse de frente para o paciente. Aquela identificação direita vai ficar virada para o seu lado esquerdo, entendeu? É uma imagem espelho. Você está olhando, o seu lado esquerdo está de frente para o lado direito do paciente. Você está de frente para o paciente. Então, aqui é direita, aqui é esquerda. Ah, mas o coração está apontando para a esquerda, então não preciso preocupar com isso. Precisa sim, porque existem pacientes que têm, por exemplo, uma destrocardia. O coração, em vez de estar virado para o lado esquerdo, ele está virado para o lado direito. Uma anomalia, uma isomeria anatômica. Inclusive, doenças como a síndrome de Cartagena, o que acontece? O coração ele fica destrocárdico, junto com outras alterações parenquimatosas. Citos inversos, todas as estruturas, sejam torácicas e abdominais, estão em posição contrária. Então, eu tenho que olhar o que é o lado direito e esquerdo no filme, tá? Não se basear apenas na anatomia. Nisso, o técnico, antes de revelar o filme, ele já coloca o book, onde fica o filme radiográfico, ele tem um pequeno compartimento onde a gente coloca ou uma moeda, alguma coisa, ou coloca já a letra D ou a letra E, né? O técnico, antes de fazer o raio-x, ele já coloca esse filme posicionado adequadamente de acordo com o lado direito e esquerdo, tá bom? Então, a gente sempre olha a identificação onde que está para poder posicionar adequadamente. Então, voltando. Internacionalmente, o paciente de pé, o paciente em póstero anterior, então ele vai encostar a parte de frente no filme aqui no anteparo, o raio entra de posterior para anterior, o filme é revelado, a identificação geralmente vai ser o lado direito. Se não tiver letra mostrando que é direito ou esquerdo, somente um marcador metálico, aquilo é o lado direito. Então, PA, perfil. Como que é o raio-x em perfil do tórax? O paciente vai encostar o lado esquerdo do tórax no anteparo. Tá? Aqui onde o raio ele vai entrar da direita para a esquerda, tá? E vai sensibilizar o filme que fica aqui dentro. Por que tem toda essa diferença? Por que eu não posso fazer um raio-x em AP ou o perfil ao contrário, com o lado direito encostado aqui? Eu até posso fazer o raio-x desse jeito. E muitas vezes é feito. O paciente no pronto-socorro, por exemplo, chega na maca, um paciente no CTI, não tem jeito dele ficar em pé e encostar o peito no anteparo onde fica o filme. É feito em antero-posterior. Só que aí eu tenho um problema. O coração é uma estrutura que ela fica mais anteriorizada e mais à esquerda. Então, eu preciso aproximar o coração o mais próximo, deixar o coração o mais próximo possível do filme radiográfico. Para que, na hora que o raio que vem de forma divergente, não magnifique tanto essa imagem. Então, o paciente em que o coração está longe do filme, o coração vai ficar aumentado. Certo, gente? Isso aqui é um dos princípios da radiologia. A radiografia em PA, ela é mais anatômica do que a radiografia em AP. E a estrutura que é mais distorcida, quando eu saio da posição anatômica, é o coração. O coração tende a ficar aumentado nos pacientes que não conseguem ficar na posição PA. Tá? A primeira ideia para vocês. Então, é isso daqui. Nosso raio-x padrão é esse aqui, ó, o PA.
pode fazer o AP, situações em que o paciente não fica em pé, o paciente acamado. Só que o grande problema vai ser a magnificação da imagem cardíaca, o coração vai ficar grande. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai entrar na aula de coração daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, aqui, um paciente, por exemplo, um paciente vítima de trauma, o raio-x é feito na cama mesmo, na maca. Tá? Geralmente até se aproxima mais o tubo, então a imagem aqui vai magnificar o coração. Tá bom? Depois, com o aprimoramento das técnicas, foi visto que é possível se fazer um raio-x em decúbitos laterais, principalmente para o estudo dos derrames pleurais. Certo? Eu volto a comentar dessa incidência quando eu falar do derrame. Existem ainda incidências pouco realizadas, a chamada incidência em ápico-lordótica, que é uma incidência em oblíqua, e as incidências em oblíquas, tá? Oblíquas propriamente ditas. Aqui é uma incidência em oblíqua de inferior para superior. Aqui seria uma oblíqua, no mesmo nível, né? Sem ser de superior para anterior. Então, oblíqua direita e oblíqua esquerda. Essas incidências são realizadas atualmente para estudo de costela, fraturas de costela e trauma. Essa ápico-lordótica é uma incidência muito pouco realizada por conta da tomografia. Tá? Ela era utilizada para se estudar o mediastino, mas é uma incidência de pouco uso hoje em dia. Tá bom? É mais para vocês saberem que existem outras incidências da radiografia que não são apenas o PA. Sempre que a gente pega um raio-x de tórax, a gente tem que saber se esse raio-x está em boa qualidade, em boas condições de análise. Então, primeira coisa, eu preciso saber se esse paciente está em PA ou em AP. Uma regra prática é a gente observar se a escápula do paciente está fora dos campos pulmonares. Se a escápula saiu, ela está lateralizada, é porque esse paciente está em pé. Uma outra característica, bolha gástrica. Se eu consigo perceber um nível hidroaéreo, é porque esse paciente está em pé. Todos esses fatores reduzem a magnificação cardíaca. Um outro fator que eu tenho que olhar sempre no raio-x é se o paciente respirou corretamente. Então, como que eu faço? Eu vou contar os arcos costais. Então, para respiração, eu tenho que identificar pelo menos 10 arcos costais. Então, veja aqui, primeiro arco, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º arco costal. Então, identifiquei 10 arcos costais ou 6 espaços intercostais, significa que o paciente conseguiu respirar adequadamente. Preciso observar se a penetração de raio está adequada. Todos esses fatores, quando não são respeitados, vão produzir um raio-x de baixa qualidade. E a gente percebe isso muito no dia a dia, principalmente em pacientes acamados, pacientes que não têm condição de contribuir para a realização do exame. Isso a gente vê muito nos pacientes hospitalizados, pacientes mais idosos. Penetração de raio, uma regra prática. Se eu conseguir identificar a coluna desse paciente, ou seja, aqui eu estou vendo a coluna, ela está bem identificada, não está muito branca e não está muito transparente, escura. Então, a penetração de raio está satisfatória. Um raio-x com uma penetração boa permite que eu distingua pulmão, de hilo pulmonar, estruturas, coração, de estruturas ósseas, eu consigo distinguir as várias densidades. E, finalmente, eu tenho que avaliar se o paciente não está rodado, nem para um lado, nem para o outro. Então, eu avalio aqui o meio da coluna, processo espinhoso, a distância aqui das clavículas para o processo espinhoso. E vejo se essa distância é relativamente simétrica. Claro, um pouquinho para um lado ou para o outro sempre vai acontecer, a simetria não é perfeita, mas tem que ser relativamente essa distância preservada dos dois lados. Certo, gente? Então, de forma geral, nosso raio-x de tórax, PA, perfil. Vou falar para vocês a anatomia, tá, de forma mais simples. A anatomia pode ser bem detalhada, a gente pode aprofundar bastante nessa anatomia, mas de forma geral, o que nós temos no raio-x? Seio costofrênico, vamos de lateral para medial. Seio costofrênico, que é dado pelo diafragma e a parede torácica. Seios costofrênicos sempre agudos. Diafragma esquerdo, um pouquinho mais baixo, o diafragma direito, cerca de meio corpo vertebral. Bolha gástrica é identificada em quase todos os pacientes, que varia de acordo com a quantidade de gás que esse paciente
que esse paciente engole, né, depende da alimentação, do jejum do paciente. Então, seio costofrênico, diafragma esquerdo, bolha gástrica. Essa câmara cardíaca aqui que me faz essa imagem à esquerda, isso é o ventrículo esquerdo. Então, a câmara cardíaca mais evidente à esquerda é o ventrículo esquerdo. Imagem mamária, sombra mamária, que é um raio-x de mulher, a imagem mamária simétrica. Então, nós temos seio costofrênico, diafragma esquerdo, ventrículo esquerdo. O ventrículo direito não é identificado muito bem no raio-x, tá, gente? É uma câmara anterior, então no perfil nós temos uma noção melhor do ventrículo direito, tá? Na radiografia de frente ou na radiografia em PA, eu consigo ver melhor o ventrículo esquerdo. A câmara que aparece aqui à direita, para mim, é o átrio direito, tá? Então eu tenho átrio direito, ventrículo esquerdo. Cadê o átrio esquerdo? O átrio esquerdo fica aqui atrás. Então, as duas câmaras que não são identificadas muito bem na radiografia, seja no AP, seja no PA, é o ventrículo direito e o átrio esquerdo. São câmaras mais centrais, mais medianas. Então, eu consigo analisar um pouco melhor essas câmaras no perfil, que também não é um método muito sensível, mas anatomicamente, a radiografia em PA não serve para avaliar essas estruturas. Então, vamos voltar aqui. Então, seio costofrênico, diafragma esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, hilo pulmonar. Esse vaso que desce, reduzindo o calibre gradualmente, é a artéria pulmonar. Eu tenho o hilo pulmonar. A aorta. A aorta em paciente jovem, ela não é muito evidente. Esse paciente aqui já é um adulto, mas também não é idoso. Então, é o que eu vejo? A crosta ou o cajado da aorta. A aorta descendente, ela vem gradualmente em direção à coluna, até entrar aqui no hiato. Tá? O tronco da artéria pulmonar, que é uma imagem retilínea, que vai dar origem à artéria pulmonar esquerda e à artéria pulmonar direita. Certo, gente? A parte óssea, né, clavículas, costelas, escápula, e a coluna, que não é muito bem avaliada na radiografia de tórax, porque não é um método, não é o raio-x de coluna, que é um raio-x de tórax. Então, eu não consigo identificar muito bem com essa técnica, que é a técnica para tórax. No perfil, de forma geral, não vou detalhar aqui as estruturas anatômicas, porque não é o foco da aula. Prestem atenção, a gente tem que identificar no perfil uma janela pulmonar retroesternal e uma janela pulmonar retrocardíaca. Então, isso aqui é pulmão, esse transparente. Tudo que é escuro no raio-x, gente, a gente fala transparente. Tudo que é branco, opaco. Ou radiotransparente, rádio-opaco. Então, é branco, é opaco, é escuro, é transparente ou translúcido, né? Mas a gente fala transparente. Ou hipodenso também pode ser usado, mas no raio-x transparente. Então, essa parte transparente aqui atrás do externo, tá? Essa é o pulmão que fica na frente do coração. Então, a janela retroesternal pulmonar, aqui a janela retrocardíaca. Aguardem isso, quando a gente falar de coração, o coração direito, quando cresce, ele ocupa essa janela retroesternal. O coração esquerdo, quando cresce, ocupa a janela retrocardíaca. No perfil, eu identifico a coluna do opaco ou branco até o mais cinza ou transparente aqui embaixo. Isso é comum, porque eu tenho muita estrutura óssea em cima e menos estrutura óssea aqui embaixo. Então, o normal da coluna, no perfil vai ficar branco, branco, vai ficando cada vez mais cinza, cinza, até ficar um tom mais escuro ou transparente aqui embaixo. Estruturas vasculares, não preocupem, isso aqui é uma anatomia um pouco mais pormenorizada, não é o foco da aula. Tá? De forma geral, um resumo de toda essa anatomia. Cisuras. Lembrar que o pulmão direito ele tem 3 lobos, superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo tem 2. O que divide um lobo do outro é uma dobra de pleura chamada cisura. Tá? A gente vai identificar a cisura quando alguma coisa encostar nessa cisura, seja uma consolidação, uma atelectasia ou um derrame pleural. Então, a cisura, a pequena cisura, que só existe no pulmão direito, ela é mais ou menos no nível da artéria pulmonar, do hilo pulmonar. Ela vem de forma reta ou discretamente arqueada, aqui no nível da artéria pulmonar. As duas cisuras, as grandes cisuras ou cisuras oblíquas, né, uma à esquerda e uma à direita, elas são projetadas no terço inferior, não são visíveis na radiografia de frente. A gente tem uma noção melhor no perfil. Tá? Da mesma forma, a gente vai identificar essas cisuras
quando alguma coisa encostar nelas. Se um paciente não tem nenhuma patologia pulmonar, elas não são visíveis. A gente mal consegue identificá-las em uma tomografia. No raio-x, nem se fala. De forma geral, pulmão esquerdo, pulmão direito. A grande cisura, ela vai aproximadamente da quarta, quinta vértebra, ela vem reto ou discretamente abaulada até a ponta do externo. A grande cisura direita, mesma coisa, quarta vértebra até a ponta do externo, aproximadamente. Pequena cisura no nível do hilo ou sexta vértebra, tá? Ela vem de forma reta ou discretamente abaulada. Não preocupe, gente, isso é apenas anatomia, para vocês saberem que existe. Tá? Isso não é nenhuma pergunta, vocês não têm que decorar qual que é o nível da cisura, isso não tem importância para a gente. Anatomia cardíaca, igual eu falei para vocês, tá? A câmara aqui, a imagem que nós vemos aqui à esquerda é dada pelo ventrículo esquerdo, a imagem à direita pelo átrio direito. Lembrar então, o ventrículo direito e o átrio esquerdo ficam no meio, tá? Não ficam muito bem identificadas. Tá bom? E no perfil a mesma coisa. No perfil, o coração ocupa cerca de 1/3 de toda a estrutura, de toda a extensão do externo. E um coração normal, ele ocupa aproximadamente menos da metade do diâmetro da caixa torácica. Isso é o chamado índice cardiotorácico, muito utilizado na cardio para se estimar um pouco da função cardíaca. Se esse paciente tem uma função cardíaca adequada, se esse coração está de tamanho normal para aquele paciente. Então é feito um raio-x de tórax, a gente mede o maior eixo cardíaco e divide pelo diâmetro da caixa torácica. Em um paciente normal, menor que meio ou 50%. Tá bom? Isso equivale a dizer o seguinte, esse coração ele tem que caber dentro da metade do tórax. Certo, gente? Eu volto a comentar isso aí quando eu falar de coração. Então, vamos falar dos padrões essenciais do tórax. Existem 5 padrões que vocês têm que saber, todo médico tem que ter uma noção que existe. Os 2 principais, que eu quero que vocês prestem mais atenção, que é o enfoque da aula, é a doença do espaço aéreo ou consolidação e o padrão intersticial. Outros padrões, eu vou comentar, mas o enfoque principal são esses 2. Existe ainda o padrão da atelectasia, o padrão de derrame pleural e o padrão do pneumotórax. Tá bom? Mas os principais para vocês, consolidação e a doença intersticial. Então vamos falar deles. O que é o espaço aéreo? Sempre que a gente respira, o ar ele vai através de uma via de condução, começa de grande calibre, né? Boca, orofaringe, hipofaringe, traqueia. A gente vê aqui divisão broncofonte direito e esquerdo, os broncos segmentares e subsegmentares. Então o ar ele vai por vias de condução até atingir pontos de calibre cada vez mais reduzido. Então, eu tenho os brônquios principais, secundários ou segmentares, e esses brônquios segmentares, eles vão se subdividindo em brônquios segmentares de primeira e segunda ordem, bronquíolos lobulares, bronquíolos terminais. Até o bronquíolo terminal, eu somente tenho a condução do gás. A partir do bronquíolo respiratório, saco alveolar e alvéolo, eu já tenho troca gasosa. Então, vejam, até esse ponto aqui, o gás somente é conduzido. Tá? A partir do bronquíolo respiratório, saco alveolar e alvéolo, eu já tenho troca gasosa. E veja, a estrutura pulmonar ela é composta basicamente de espaço aéreo. Tá? O que me dá essa sustentação, esse aspecto em árvore do pulmão, é o intertício pulmonar. São estruturas vasculares e tecido conjuntivo. Todo o resto é espaço aéreo. Então, 90% do pulmão é espaço aéreo. Bom, então, o intertício pulmonar vai ser tecido conjuntivo, vênulas, estruturas vasculares, arteríolas e linfáticos, que sustentam a estrutura pulmonar. Quando eu junto esses 2 componentes, espaço aéreo e intertício, eu tenho o chamado lóbulo pulmonar secundário, que é a estrutura funcional do pulmão, a estrutura que faz troca gasosa, defesa, sustentação do pulmão. E as patologias pulmonares vão comprometer esse lóbulo pulmonar em maior ou menor grau.
vão comprometer ou espaço aéreo, ou intertício, ou os dois. Tá? Então, vamos ver a característica desses espaços. Então, igual eu falei para vocês, o lóbulo pulmonar, quando a gente faz um corte microscópico, né, ele é basicamente espaço aéreo, tudo isso aqui é espaço aéreo. E a menor parte dele, via de sustentação ou intertício pulmonar. Certo, gente? As doenças, existem doenças específicas do espaço aéreo e doenças específicas do intertício. Geralmente, as doenças do espaço aéreo são doenças agudas, mais rápidas. Então, o paciente procura o médico em alguns dias, tá? Muitas vezes no mesmo dia, porque começa a produzir sintomas muito rápido. Lembrar, 90% do pulmão é espaço aéreo. Então, eu começo a perder aquele espaço aéreo, eu começo a ter perda de troca gasosa. O maior representante de doença do espaço aéreo é a pneumonia. Tá? O edema vem em segundo lugar, a insuficiência cardíaca, né? Mas as doenças inflamatórias infecciosas são as principais representantes. Outros exemplos, hemorragia alveolar, aspiração, afogamento e cânceres. Né? Eu posso ter câncer dentro do alvéolo. Então, lembrar um padrão mais agudo. Importante falar o seguinte, gente. Alterações no raio-x, uma consolidação pulmonar, ela pode ser qualquer um dessas doenças, tá? Qualquer uma dessas patologias. Como que eu vou distinguir uma pneumonia de um edema alveolar? História clínica vai me ajudar muito. O tempo de evolução, os sintomas que o paciente está apresentando, exame de sangue. Então, lembrar que o raio-x é um método complementar à avaliação clínica. Tá? Quando eu pego um raio-x, eu vou falar, ó, tem uma pneumonia de lobo médio, tá no pulmão direito, pegando lobo médio. O que é isso? É uma hemorragia, uma pneumonia? Eu preciso um pouco mais de história para eu tentar afunilar o que encaixaria nessa consolidação. Então, continuando, as doenças do intertício pulmonar são doenças geralmente crônicas. Então, o paciente desenvolve essas doenças ao longo dos anos, décadas, e o principal representante é a fibrose pulmonar, tá? E outras doenças um pouco mais raras, né, como metástase, a silicose, a tuberculose miliar também, então são doenças de curso um pouco mais arrastados. Então, vamos falar das características, né, por imagem. Então, aqui as principais características, vou mostrar cada uma delas para vocês, tá? Não preocupem, eu não vou ler isso daqui, vou mostrar através de imagem. Então, consolidação. O que é a consolidação? É o preenchimento do espaço alveolar, do espaço aéreo. Características de consolidações. Geralmente, comprometimento localizado. Então, quando eu pego um raio-x de um paciente com consolidação, por mais que eu não saiba padrão nenhum, eu vejo que tem alguma coisa diferente aqui nesse lado direito. Tá? Lembrar, é sempre uma imagem espelho. A minha esquerda, ela olha para a direita do paciente. O paciente está de frente para mim. Então, tem alguma coisa diferente, está opaco. Então, se habituar, gente, com a nomenclatura radiológica, existe uma opacidade mal definida na base do pulmão direito. Tá? Então, ok, já começou uma descrição muito boa. Se a gente observar, aqui no perfil, lembre que eu falei para vocês que no perfil a coluna é branco, vai ficando transparente até embaixo. Aqui voltou a ficar branco. Então, tudo isso aqui está tudo consolidado, que equivale a essa região aqui. Tá? Então, existe uma consolidação, comprometimento geralmente localizado. Então, as consolidações, geralmente de bactérias menos indolentes, bactérias da comunidade, tendem a fazer consolidações focais. Então, primeira característica, comprometimento localizado. Tá? Um outro exemplo aqui para vocês, uma opacidade heterogênea no lobo superior direito. Aqui, uma opacidade aqui no terço inferior do pulmão direito. Aqui, o que é isso aqui, gente? A cisura. Tá? Então, veja, a cisura ela aparece quando algum processo patológico encosta nela. Ela não é visível se não houver alguma patologia chegando naquela dobra da pleura, que é a cisura. Segunda característica, aspecto algodonoso. Então, lembrem desse aspecto, um aspecto em nuvem, lembra um aspecto de algodão. Tá? Vou aproximar a imagem aqui. A consolidação, ela não gera uma opacidade totalmente branca. Ela fica sempre um padrão mais heterogêneo, lembra um algodão, realmente. Tá? Essa é a característica das consolidações. Então, mostrando aqui para vocês, tudo isso aqui é consolidação.
tá? Lembra uma nuvem, e geralmente um aspecto mais triangular, até ele comprometer totalmente o lobo pulmonar. A cisura aqui de novo aparecendo, ó. Então tem aqui uma consolidação, tá, no terço inferior do pulmão direito. Um outro exemplo mostrando, nesse caso aqui em específico, aqui no perfil, aqui nós temos comprometer o pulmão direito. Pulmão direito, gente, lembra que eu tenho superior, inferior e o lobo médio. Tá? Então, o perfil, muitas vezes, ele me permite localizar aonde que essa consolidação está comprometendo. Eu sei que está aqui no pulmão direito. Está aqui no terço inferior. Terço inferior eu tenho lobo médio e lobo inferior. Isso aqui é lobo médio ou é o lobo inferior? Aí o perfil me ajuda. Tá? Foi feito o perfil, mostrou que é o lobo médio. O que é isso aqui que eu pus na seta? Cisuras. Então vejam, cisuras, elas ficam mais evidentes quando existe um processo encostando nelas. Então, outro exemplo de consolidação, aquele aspecto, uma lesão localizada, aqui no pulmão esquerdo. Lembra aquele aspecto em nuvem, gente? Ó, um aspecto mais algodonoso. Está aqui no terço médio do pulmão esquerdo. Aonde no pulmão esquerdo? No pulmão esquerdo eu tenho lobo superior e lobo inferior. Isso aqui é lobo superior ou inferior? Olhando aqui no perfil, traçando mentalmente ó, o ponto que seria aproximadamente a grande cisura, eu vejo que essa consolidação ela está localizada aqui, ó. Então, é lobo inferior. Tá? Está no lobo inferior do pulmão direito, do pulmão esquerdo. Segmento apical. Tá? Ou segmento 6. Bom, só mostrando o aspecto algodonoso. Tá? Um outro exemplo, tá? Uma consolidação aqui em lobo superior direito, aquele aspecto mais algodonoso. Tá? Aqui a pequena cisura, está encostada aqui na pequena cisura. Tá? E no perfil, onde está localizado. Tomar cuidado, gente, com lesões que podem simular a consolidação. Então, vejam, qual que é a diferença dessa imagem para uma consolidação? Limite, aqui eu tenho um limite muito bem definido, então lesões com limites muito bem definidos e lesões muito homogêneas falam contra a consolidação. Então, nesse caso aqui era uma massa pulmonar, eu tenho uma lesão ovalada, limites bem definidos, mais homogênea do que as consolidações, que são mais triangulares e têm um aspecto mais algodonoso. Bom, da mesma forma, eu vejo aqui tá, tumores, né, esse paciente tinha um tumor broncogênico, inclusive um implante aqui, um implante pleural. Tá? Então, muito homogêneo e de limite, mas bem definido. Aspecto grosseiramente ovalar também fala contra consolidação ou doença do espaço aéreo. Broncograma aéreo, uma característica clássica de consolidações. Então, o broncograma aéreo, eu aproximo a região consolidada, muitas vezes eu consigo identificar o brônquio com ar dentro de uma área consolidada. Então, o broncograma aéreo é isso aqui, eu consigo identificar a via aérea aerada em uma região que está consolidada. Então, o ar chegou pela via de condução, ele não consegue passar para a via de troca gasosa porque essa via está totalmente preenchida por um infiltrado, seja inflamatório, seja tumoral, seja infeccioso, tá? Eu preciso daquela história clínica. Então, o broncograma aéreo é a identificação de uma via aérea com gás, classicamente descrito nas consolidações. Na tomografia é muito mais fácil de identificar, tá, gente? Estou mostrando aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá. Bom, gente, qualquer dúvida, vocês vão escrevendo aqui no chat, tá? Ou me interrompam, por favor, eu estou com a janelinha aberta aqui na lateral, toda hora eu olho aqui para ver se alguém está perguntando alguma coisa. Então, continuando, sinal da silhueta. Sinal da silhueta é outra característica das consolidações. Ela, na verdade, é uma característica que me ajuda a localizar qual lobo foi consolidado. Ela não serve tanto para diagnóstico, é mais uma condição anatômica. Então, o sinal da silhueta é o seguinte, o raio-x é uma estrutura onde eu tenho, basicamente, uma estrutura em um plano apenas, né, o raio-x em PA. Então, sempre que eu tiver uma consolidação que comprometa um segmento pulmonar encostado no pulmão, encostado na aorta, encostado no diafragma, a
consolidação ela vai ficar branco, aquele aspecto algodonoso, e eu vou perder essa interface anatômica. Então, uma consolidação que pegue o lobo médio, eu vou perder aqui a anatomia do coração, não vou conseguir identificar o coração. Uma consolidação de lobo inferior, eu vou perder aqui a definição do diafragma. Consolidação de lobo superior, eu vou perder a definição da aorta. Então, seria isso daqui, ó. Seriam aonde tem a consolidação, o que vai apagar. Então, é um sinal que permite muito mais uma avaliação anatômica do que realmente um diagnóstico. Tá? Então, seria isso daqui. Eu tenho todas as características que nós falamos até agora. Uma lesão localizada no pulmão direito, uma lesão opaca, heterogênea, vê que não é totalmente branca, tem broncogramas aéreos, observem essas áreas aqui de broncogramas aéreos, grosseiramente triangular. O que aconteceu aqui no coração? Eu não consigo identificar mais o rebordo cardíaco. Tá bom? Se a gente voltar aqui, o que apaga a borda direita do coração? O lobo médio. Então, essa consolidação está localizada no lobo médio. Certo, gente? Isso aqui é muito mais para cair em prova. Sim, cai em prova mesmo. Na língula, a língula é uma parte do pulmão esquerdo, é o equivalente embriológico do lobo médio. Então, uma consolidação de língula, em qual lobo está localizado? Uma consolidação que apaga a língula, isso aí apaga a borda esquerda do coração. Então, é o lobo superior esquerdo. Então, outro exemplo aqui, uma consolidação que comprometa o lobo inferior direito, apaga o diafragma. A língula, igual eu falei para vocês, ó, eu perco a anatomia do coração, da ponta cardíaca que é esquerda. A língula ela é parte do lobo superior esquerdo, enquanto o lobo médio é um lobo separado. Tá? Eles são equivalentes embriológicos, só que a língula não separou, não existe uma pleura separando a língula, enquanto o lobo médio tem. Então, pneumonia lingular apaga o coração à esquerda, pneumonia do lobo médio apaga o coração à direita. São perguntinhas bem de prova e é o sinal da silhueta que vai servir para me identificar a anatomia. Aqui um exemplo prático, criança, estava tossindo, febril, ausculta com estertores, foi feito o raio-x para ver se tinha alguma complicação, clinicamente já era uma pneumonia, o que foi identificado? A gente vê uma opacidade mal definida, aqui na região mais hilar, no hilo pulmonar esquerdo, inclusive comprometendo aqui os tecidos, aqui, ó, aquela janela retrocardíaca foi perdida, está totalmente opacificada. Olhando o diafragma, o que eu vejo? O diafragma esquerdo vem, de repente, ó, eu não vejo mais o diafragma. Então, isso é sinal da silhueta. Voltando, o que apaga o diafragma direito? Lobo, pneumonia, que compromete o lobo inferior direito. Então, vejam, mesmo se eu não tivesse o perfil que me permitiu identificar essa opacidade retrocardíaca, somente pela radiografia feita de frente, pelo sinal da silhueta, eu saberia que existe uma consolidação no lobo inferior esquerdo. Tá? Tanto o esquerdo quanto o direito. Então, o apagamento do diafragma aqui à direita é equivale ao lobo inferior direito, apagamento do diafragma à esquerda, lobo inferior esquerdo. Finalmente, consolidação pode ser bilateral, inclusive pode ser difusa, tá? Vai depender da virulência, da gravidade da doença. Tá, gente? A gente viu agora, pneumonia por Covid, o achado principal é o vidro fosco, tá? Que é um padrão melhor estudado na tomografia. O vidro fosco é um padrão misto, tanto via aérea quanto de intertície pulmonar. Só que o vidro fosco pode evoluir para uma consolidação. E geralmente as consolidações são grandes na COVID, porque evolui com um padrão de SARA, de um edema pulmonar não cardiogênico, e são geralmente bilaterais extensas. Então, pacientes graves, alcoólatras, pacientes imunocomprometidos, pacientes com sepse, SARA, infecções sistêmicas, tendem a fazer consolidações multifocais, vários pequenos focos algodonosos distribuídos em vários lobos. Certo, gente? Então, a consolidação ela tende a ser unilateral em processos mais benignos, mais brandos, e multifocal em processos mais graves. Tá? Então, aqui mostrando outro exemplo, uma grande consolidação, um grande algodão aqui na base do pulmão direito, e vários algodões menores espalhados, tá? Em vários outros segmentos pulmonares. Aqui era um paciente DPOC complicado, com uma broncopneumonia. Geralmente faz pneumonias por estáfilo, que espalham rapidamente
pela via traqueobrônquica, comprometendo vários lobos. Finalmente, pneumonias não exercem efeito de massa. Então, a gente não vai ver pneumonia empurrando o coração ou tracionando as estruturas. Tá? Então, a traqueia sempre vai ficar centrada, o coração na disposição habitual, que é 1/3 dele à direita, 2/3 à esquerda. Eu não vou ter perda da anatomia por conta de consolidação. Mesmo grandes consolidações não vão empurrar o coração. Isso não é característica de consolidação, ela não tem efeito de massa. Se começar a ter efeito de massa, a gente desconfia de outro processo, seja um derrame pleural, seja um tumor pulmonar. Bom, só mostrando patologias que exercem efeito, seja de tração ou de massa. Nesse caso aqui, um efeito de tração. Veja como a traqueia está tracionada em direção a uma grande opacidade aqui no hemitórax direito. O coração está todo puxado, a traqueia toda puxada. Isso é uma atelectasia. Bom, falo mais para frente. E ao contrário, uma lesão muito homogênea empurrando a traqueia. Então, isso não é consolidação. No caso aqui, era um grande derrame pleural, possivelmente com uma massa pleuroparenquimatosa. Certo, gente? Então, doença do espaço aéreo, geralmente doenças mais agudas. Sempre que eu identificar uma consolidação no raio-x, eu tenho que ter todos esses diagnósticos diferenciais. Como que eu fecho? O que é um edema, uma pneumonia, uma hemorragia, uma aspiração, história clínica, exame físico, tá? Principalmente a análise do paciente. O raio-x ele é complementar à análise daquele paciente. O principal representante das consolidações é a pneumonia, mas existem vários diagnósticos diferenciais com a mesma imagem, tá, gente? Então, muito comum, a gente avaliando a imagem, a gente descreve e vai perguntar para o residente, para o médico que pediu, muitas vezes alguma informação complementar. Olha, esse paciente usa anticoagulante, é um cardiopata, esse paciente tem história de alguma doença reumatológica, alguma vasculite, porque tudo pode cursar com hemorragia. É um paciente descompensado da parte cardíaca, pode ser um edema. É um paciente que está febril, tem alterações indicativas de processo infeccioso. Certo, gente? Então, fica esse ensinamento. O exame é complementar e o mesmo padrão encaixa em todos esses diagnósticos. Como que a gente faz o controle? Então, tá, eu tenho um raio-x, paciente clinicamente, é um paciente infectado, tem um raio-x com uma pneumonia. Como que eu vou comparar? Como que eu vou controlar? Geralmente a imagem ela demora a desaparecer, muito mais que a clínica. Então existe a chamada dissociação clínico-radiológica. O paciente melhora clinicamente em alguns dias com antibiótico, mas a imagem persiste. Geralmente persiste por várias semanas, até vários meses, se for um paciente mais idoso, um paciente mais comprometido ou uma doença mais grave. Então, a gente controla da seguinte forma. Esse paciente, no decorrer da doença, se ele piorar, a gente repete o raio-x para ver se tem uma mudança de padrão. Por exemplo, paciente com uma pneumonia, ele pode fazer um derrame pleural, um derrame que às vezes tem que ser drenado, um empiema. Então, ele vai piorar clinicamente. Se esse paciente não está piorando, se está usando antibiótico, está melhorando, eu posso fazer um raio-x, geralmente, depois de 1 a 2 semanas. Tá? E o controle final depois de 1 mês. Então, lembrar, o paciente ele pode demorar até 1 mês para desaparecer a imagem. E se for paciente idoso ou uma pneumonia grave, tá? 2, 3 meses. Então, esperar um pouco, porque a imagem demora a desaparecer. Então, só para mostrar para vocês, aqui esse paciente, o raio-x de entrada, tá? Uma pneumonia na língula. Então, mostrando aqui, ó, apagou o coração aqui à esquerda, gente, é língula, tem broncograma aéreo, parece um algodão mesmo. Tá? Com 1 semana, a gente vê que persiste a imagem, mas já está bem melhor do que a primeira, e o paciente já em bom estado geral, foi embora para casa. Esse outro exemplo, paciente cadeirante, chegou uma grande consolidação aqui no terço médio do pulmão direito. 3 dias, persistia a imagem, o paciente já em melhor estado geral com uso de antibiótico terapia venosa. Foi feita a transição para antibiótico terapia oral e foi embora para casa, paciente em bom estado. Em 3 semanas, praticamente desapareceu a imagem, tá? A gente não vê mais consolidação. Tá? Em 1 mês foi repetido, tórax simétrico, transparência boa.
Então, não tem imagem. Demorou 5 semanas para desaparecer. Então, lembrar disso. Dissociação clínico-radiológica. Então, gente, consolidação, processo mais agudo, lembrar do algodão, broncograma aéreo, sinal da silhueta, não tem efeito de massa. Tá? Lembrar, é uma opacidade, não é totalmente opaca, totalmente homogênea. Bom? E existe dissociação clínico-radiológica. Doença do intertício pulmonar, segundo padrão que eu quero que vocês guardem hoje. Então, o que vai comprometer a doença do intertício? Aquele esqueleto que sustenta a árvore alveolar. Então, doença do intertício, geralmente, é um comprometimento difuso. Diferente da consolidação que é localizada, a doença intersticial ao raio-x, quando aparece, tende a ser difuso. Então, vejam, o nosso raio-x normal, vejam um raio-x com doença intersticial, no caso aqui uma doença por nódulos. Então, todo o pulmão comprometido, no caso de um paciente com metástases. Um paciente com edema pulmonar, vejam, no caso, linhas, que é um outro padrão intersticial, comprometendo bilateralmente todo o pulmão. Então, por mais que eu não saiba descrever, eu vejo que esse pulmão ele está estranho, né? Pegando nosso pulmão normal de base. Quais os padrões de intertício que eu tenho no raio-x? Primeiro padrão, padrão em linhas. O que é o padrão linear? O que ele representa? Geralmente vasos, vênulas e arteríolas, ou tecido conjuntivo, que forma o septo. Qual doença que gera esse comprometimento linear? A mais comum, edema pulmonar. Então, o paciente com edema intersticial. No caso aqui, esse paciente já tinha um marcapasso, tem um coração grande, então é um paciente cardiopata. Então, isso aqui é um padrão de edema pulmonar. Um outro tipo de doença que leva a esse padrão linear é a metástase linfática, a linfangite carcinomatosa. Mas o principal é o edema pulmonar. Um terceiro tipo seria a fibrose pulmonar, que vai distorcer os septos, o tecido conjuntivo entre os alvéolos. Então, o padrão em linhas é como se fosse um rendilhado que sai do coração, tá? E chega até a periferia. Então, esse aqui é o padrão linear. O padrão de fibrose, igual eu falei para vocês, é um padrão linear mais irregular, totalmente distorcido. Eu tenho aqui o padrão em linhas, chegando até a periferia, mas completamente heterogêneo. Vocês vejam que é um comprometimento global do pulmão, gente. Não tem pulmão preservado, é todo pulmão comprometido. Qual que é o outro padrão intersticial? Padrão em nódulos. O que são esses nódulos? São nódulos que vão por via, seja arteriolar, seja linfática, então por via circulatória. Principal exemplo, metástase. Segundo exemplo, tuberculose miliar. Bom, então, são nódulos que vão se espalhar pelo pulmão bilateralmente. Um terceiro exemplo seria a doença ocupacional silicose. Então, esses três principais exemplos. Metástase, tuberculose miliar, doença ocupacional. São as doenças que vão levar a um padrão intersticial em nódulos. Padrão intersticial em linha, que eu acabei de falar para vocês. Hemorragia, fibrose, edema pulmonar, fibrose pulmonar e a linfangite carcinomatosa. Padrão em nódulos, metástase, tuberculose miliar, silicose. São os principais representantes. Eu vejo nódulos. No caso, nódulos de grande tamanho, metástase, principal diagnóstico. Nódulos de pequeno tamanho, metástase miliar, tuberculose miliar ou silicose. E claro, a doença do intertício, para ela aparecer ao raio-x, eu já tenho que ter um tempo de evolução muito grande. Por isso que o intertício pulmonar na radiografia convencional aparece depois de muito tempo. Já na tomografia eu consigo identificar com pouco tempo de evolução. Então, o padrão linear, aqui uma tomografia à direita normal, aqui à esquerda uma tomografia com padrão linear, nós vemos aqui os septos, né, todos espessados, tá? Um padrão normal de tomografia. E os nódulos, nesse caso aqui, era um paciente com metástase miliar, né, metástase tumor de rim, vários nódulos, pulmão normal. Lembrar que a doença intersticial é um padrão mais crônico, tá? E estudado principalmente pela tomografia. Então, intertício pulmonar, doenças mais crônicas, o principal representante delas, fibrose pulmonar e o edema intersticial de pulmão. Tá? Doenças
secundárias, mas que também são os representantes do padrão nodular, a metástase, tuberculose miliar e a silicose. Tá? Padrão mais crônico, comprometem todo o pulmão, vão dar aquele aspecto em linhas, ou padrão em nódulos. Certo, gente? Então, nós falamos das consolidações, falamos da doença intersticial, agora os outros dois padrões, que também são padrões muito importantes para o raio-x, tá? Mas nessa aula aqui são padrões que eu considero na graduação com um pouco menos de importância, perto desses dois que a gente viu. Atelectasia. Então, o que é a atelectasia? Eu vou ter algo na via aérea que vai obstruir a passagem de ar. Então, isso é uma atelectasia obstrutiva. Então, todo o gás que tem nessa via aérea, ele vai ser trocado, absorvido. Como não entra mais gás, com o passar do tempo, esses alvéolos vão perdendo volume. O saco alveolar perdendo volume vai tracionar, vai puxar tudo que tem aqui em volta. Por que é importante a gente reconhecer esse padrão? Porque isso aqui pode ser um tumor, um corpo estranho. Tá? Então, eu tenho que saber reconhecer a atelectasia obstrutiva. Então, a atelectasia vai gerar uma imagem totalmente branca, com algum sinal de tração, seja de tração da traqueia, da cisura, alguma coisa que me mostre que aquele pulmão está perdendo volume. Bom, então, só mostrando ó, que eu tenho comprometimento aqui da via aérea e perda volumétrica do saco alveolar. Bom, causas mais comuns de atelectasia obstrutiva, então tumor, um carcinoma broncogênico, obstruindo um brônquio, o ar não passa por aquela região. Tampão mucoso, paciente acamado, traqueostomizado, eu tenho obstrução da cânula de traqueostomia. Aspiração de corpo estranho. Então, essas são as três principais causas de atelectasia obstrutiva. E cicatrizes ou bridas, né? Então, paciente submetido a procedimento cirúrgico, cicatriz de tuberculose, tá? São causas mais raras. A gente fica muito atento, paciente idoso com atelectasia, o principal diagnóstico é o carcinoma. E o perfil vai ajudar muito a gente, se for possível. Nesse caso aqui, é bastante interessante, porque é uma causa relativamente comum de atelectasia. Vejam que esse paciente aqui é jovem, é um tórax de um jovem, ele está entubado. Olha onde que o tubo foi, gente. Está aqui embaixo o tubo. Isso aqui é o lobo, seria o brônquio intermédio, que vai dar lobo médio e lobo inferior. Aqui à direita. Então, ó, lobo superior direito e todo o pulmão esquerdo não estão recebendo ar. Com o passar do tempo, eles perdem volume e murcham, colabam. Tá? Então, um outro nome da atelectasia é o colapso pulmonar. No caso aqui, a atelectasia, o lobo superior direito e todo o pulmão esquerdo. O que tem de sinal de perda volumétrica? Cadê o coração que devia aparecer aqui à direita? Que a gente falou, 1/3 do coração fica aqui. Ó. Ele veio para cá. Ó. Tá, o coração está todo puxado para cá. Olha a linha média, que deveria ficar aqui no processo espinhoso. Olha onde que está a linha média. Isso aqui é o tubo. Então, o que aconteceu desse paciente? Ele perdeu o volume do lobo superior e de todo o pulmão esquerdo. Um outro exemplo para vocês, isso aqui é muito comum, tá? Os diagnósticos vão ser qualquer um daqueles que eu mostrei para vocês. Atelectasia de lobo inferior. Observem aqui, existe essa imagem triangular, totalmente homogênea, branca, opaca, homogênea. O que aconteceu? Olha a traqueia como está puxada aqui para o lado direito. Esse brônquio está afilado, heterogêneo. Bom, então, esse lobo inferior está completamente atelectasiado. A cisura que fica aqui no nível do hilo, ela foi puxada para cá, ó, a cisura está aqui embaixo. No perfil, a mesma coisa. A grande cisura, ela vem até o nível da quarta vértebra. Olha para onde que foi aqui a grande cisura. Ela está quase horizontal. Então, tem sinais de que houve uma perda volumétrica. Então, quando isso acontece, chamado sinal da tenda, né, essa aqui é a pequena cisura tracionada, no caso aqui a traqueia, isso aqui é uma atelectasia de lobo inferior. A gente fica muito atento com a possibilidade de tumores. Tá? Então, aqui um outro exemplo. Ó. Então, opacidade triangular homogênea, com sinais de tração das estruturas adjacentes e perda volumétrica pulmonar, isso é atelectasia. Eu tenho que investigar tumores, aspiração de corpo estranho, ou paciente traqueostomizado, acamado, idoso, aspiração e tampão mucoso. Certo, gente? Ficar muito atento com isso, por causa da possibilidade de tumor. Então, falamos doença do espaço aéreo, doença do intertício, atelectasia obstrutiva. Vamos falar agora do derrame.
Derrame pleural é um outro padrão. O que eu vou ter na frente do lóbulo pulmonar? Aqui eu estou fora do pulmão, estou no espaço pleural líquido. O líquido, por ser um meio homogêneo, vai determinar uma opacidade, também homogênea, só que o líquido ele vai fazer uma curvatura muito característica, chamado sinal da parábola, ou curvatura de Damosier. O líquido ele vai empurrando gradualmente o pulmão, então ele tem um efeito ao contrário da atelectasia. A atelectasia puxa, o derrame empurra. Tá? O líquido, quando ele é muito pouco, um derrame muito pequeno, ele vai apagar aquele seio costofrênico que era agudo, ele vai simplesmente apagar. Eu tenho aqui um apagamento homogêneo do seio costofrênico. Para eu apagar um seio visível ao raio-x, eu devo ter pelo menos 100 ml para eu conseguir identificar. De acordo com que esse líquido vai crescendo, vai aumentando, eu vou ter um apagamento gradual e uma opacificação completa daquele hemitórax. Vejam como que é branco, gente, é totalmente homogêneo. Então, a atelectasia e o derrame pleural tendem a ficar completamente homogêneo. E aqui a parábola, ou o sinal de Damosier, ou o sinal do menisco, também, lateral. Existe uma incidência, eu falei para vocês no começo da aula, que é o decúbito lateral. Então, um paciente que apresente sinais de derrame, pequenos derrames, eu posso fazer essa incidência, também chamada de Laurel, tá? Em homenagem a quem estudou. O Laurel, o paciente fica de lado, do lado onde eu suspeito do derrame, ele vai confirmar se realmente é um derrame e se é um derrame livre. Se for livre, ele vai espalhar de forma homogênea, fazendo aqui um nível, tá, do líquido. E, além disso, o líquido espalhando permite que eu avalie o pulmão que está aqui atrás desse derrame. Tá bom? Atualmente é uma incidência pouco realizada por conta da ultrassonografia e da tomografia, que são métodos bem mais anatômicos. Tá bom? Mas em locais que não tem esses métodos, ainda pode ser utilizado. Então, só mostrando outro exemplo aqui, um derrame aqui à direita, aquele sinalzinho, né, da curvatura lateral, totalmente homogêneo. E o que vai acontecendo com o derrame? Derrame bilateral e os derrames de grande volume, eles vão empurrando, né? Empurra o coração, empurra a traqueia, que é o efeito contrário. Ó, a traqueia desviada, coração um pouquinho desviado, ó, a carina está aqui, é um derrame de grande volume. Principal causa de derrame pleural, gente, insuficiência cardíaca. Derrame geralmente mais à direita, mas tende a ser bilateral. Segunda causa, tumores. Tumores de grande volume, unilaterais, sempre a suspeita de tumor. Derrames bilaterais, algum processo cardiogênico, né, e menos provavelmente infeccioso. Então, a investigação é feita por aí, através da toracocentese também, drena-se um pouco desse líquido e vê a bioquímica, o que vem. Finalmente, o último padrão, é um padrão mais da cirúrgica, né, menos da clínica, mas a gente tem que saber, até porque ele é bem fácil de reconhecer, padrão do pneumotórax. É o irmão do derrame. Enquanto o derrame vai ficar completamente branco, por conta de líquido, o pneumotórax vai ficar escuro, transparente, porque eu vou ter ar, gás no espaço pleural. Então, o que causa o pneumotórax? Na maioria das vezes, é iatrogenia. É uma passagem de intracate, que gerou um pneumotórax, é um procedimento cirúrgico, e patologias do pulmão um pouco raras, como bolhas subpleurais, enfisema complicado. Tá? Na maioria das vezes, o pneumotórax ele é iatrogênico, é por conta de algum procedimento que a gente faz para tentar ajudar o paciente. Então, como que eu reconheço o pneumotórax? Eu vou olhar, existe uma linha, que é a pleura parietal, né, descolada aqui da parede, desculpe, a pleura visceral, gente, essa linha aqui é a pleura visceral, descolada aqui da pleura parietal que fica na parede, por conta de um meio completamente transparente, completamente, a gente percebe, totalmente escuro, isso aqui é gás. Isso aqui é a pleura, tá, separada. Então, isso aqui é um grande pneumotórax. Aqui um pouco mais fácil de ver, todo o pulmão colabou. Tá? Isso aqui é uma atelectasia também, gente, só que isso aqui é uma atelectasia não obstrutiva. Eu não tenho nada obstruindo esse pulmão. Isso aqui é a chamada atelectasia compressiva ou atelectasia passiva. Por quê? O gás que está aqui comprimiu esse pulmão. Entendeu? Não é uma obstrução pulmonar. Então, tudo isso aqui, gente, ó, todo esse transparente aqui, isso aqui é gás no espaço pleural. E nesse caso aqui, com efeito de massa. Então, tanto o derrame quanto o
pneumotórax têm efeito de massa, podem empurrar. Tá? Então, nesse caso aqui, o que causa? Um paciente entubado com pneumotórax que põe em risco a vida, que é um pneumotórax hipertensivo. Esse paciente pode simplesmente parar de circular. Eu posso ter uma obstrução venosa significativa por conta do efeito de massa que comprime estruturas venosas. Então, eu vou ter turgescência jugular, hipofonia, esse paciente pode evoluir com choque. Tá? E o tratamento é muito fácil, uma drenagem de emergência, seja através de uma bocate aqui no segundo, terceiro espaço intercostal, uma drenagem direta desse pulmão. Certo? Então, o pneumotórax, eu vou identificar uma linha paralela à parede torácica. Essa linha representa a pleura visceral. Depois dessa linha, eu tenho o parênquima pulmonar normal. Após essa linha, em direção à parede, eu só tenho gás, é totalmente homogêneo, transparente. Isso aqui é ar livre no espaço pleural. Certo, gente? Nossos padrões, então, essenciais. Consolidação, meu padrão algodonoso, aquele padrãozinho mais triangular, geralmente focal, não exerce efeito de massa, lembra uma nuvem, um algodão. Meu padrão difuso, em linhas, meu padrão difuso em nódulos, os dois padrões intersticiais. Lesão com efeito de tração, tracionotraqueia, muito homogêneo, geralmente triangular também, aspecto homogêneo, tracionando as estruturas adjacentes e fazendo o pulmão perder volume, a telectasia obstrutiva. Lesão voltada aqui para a lateral dos pulmões, totalmente homogênea. Se muito grande, pode empurrar o pulmão, gera uma curvatura lateral, derrame pleural. Lesão transparente, que empurra o pulmão também, tá? Parente do derrame pleural, só que é completamente transparente, o pneumotórax. Aqui no pneumotórax eu vou identificar uma linha paralela à parede torácica, que é a pleura visceral. No derrame pleural eu vou identificar uma linha lateral em parábola ou em curvatura, que é o nível onde eu tenho líquido. Certo, gente? Então, consolidação, alteração intersticial, atelectasia obstrutiva, derrame pleural, nesse caso bilateral, pneumotórax à direita. Alguma dúvida nessa primeira parte?